Pessoal do Torcida Tricolor, como a gente tinha prometido, hoje a gente vai fazer o retorno do Contextualizando, um vídeo que a gente já estava falando aqui há muito tempo. E esse, infelizmente, é sobre um tema muito sério e por isso que ele não vai ser adiantado para membros, como antecipei ontem na live, né? Alguns desses contextualizantes que a gente vai fazer, a gente vai adiantar para membros, esse não vai dar. Por quê? Porque a eleição é sábado e a gente está fazendo um vídeo para explicar as principais mudanças e o quanto elas são prejudiciais para o clube. Então a gente separou os principais tópicos dessas mudanças que são bastante drásticas e vamos já começar com o processo. O processo... Olá. O processo, a maneira como o processo foi conduzida, né? Então, essa votação agora, do dia 27 de julho, ela é uma revisão estatutária, ela está prevista no Estatuto desde a reforma de 2016, com o Estatuto que entrou em vigência em 2017, e ela previa que, em 2023, os sócios votariam para saber se gostariam de revisar ou não esse Estatuto. O sim acabou ganhando nas últimas eleições, que também elegeram os conselheiros, agora no fim do ano passado, por uma margem bem pequena, e aí iniciou esse processo de revisão estatutária que a gente está vivendo agora. Segundo o Estatuto, a comissão que seria responsável por fazer essa revisão estatutária são 9 membros, ela é composta por 9 membros, o Casares, presidente, elegeu 5 membros, e o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, elegeu outros 4 membros, formando os 9 membros. Qual que é o primeiro problema? Eles elegem de acordo com o que eles bem entendem. Não existe critério técnico algum. Nenhum critério técnico. E quando você é perguntado, por exemplo, quando o Outen foi, acho que o único que chegou a responder alguma coisa assim, não, escolhi fulano, grandes famílias são paulinas, uns papos que não cabe mais, não existe um negócio técnico. Coincidentemente ou não, são todos da situação e todos eles têm algum tipo de cargo na situação, seja cargos um pouco mais oficiais, digamos assim, seja algo daqueles da carteirinha, né? Conselho de administração, toma conta de cutia, aquela coisa toda. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas assim, basicamente um resumo do processo, eles querem tirar do sócio o direito de avaliar, de escolher e, consequentemente, de lutar por melhorias no clube. Tá? Só para a galera entender o que é profissionalização. É você evitar que uma pessoa ocupe um cargo técnico em razão de uma vantagem política para quem está fazendo a escolha. E isso faz com que o clube desmorone, quando essa escolha é feita desse modo, com esse tipo de justificativa. Fulano é São Paulino, então eu vou colocar ele para pilotar o avião. Ele não sabe pilotar avião. Mas ele é São Paulino, de uma família legal, então vamos confiar. É mais ou menos isso. Em resumo, pode ir para os principais temas ou você quer falar ainda mais? Ainda temos bastante coisa para entender como esse processo foi feito. Porque ele, diferentemente desse processo que eu citei de 2016, 2017, não houve nenhum tipo de debate ali. Todo mundo que viveu aquele processo de 2016, 2017, elogiou a maneira como teve discussão, teve o contraditório, a própria comissão legislativa era muito mais plural, os sócios participaram de uma maneira muito mais ativa, foram ouvidos de fato, e dessa vez não teve nada disso. Inclusive, das mais de 300 propostas enviadas pelos sócios, nenhuma foi aceita, e nenhuma emenda também foi aceita, porque o texto que chegou, o primeiro texto, pré e pós-emenda, porque depois você tem o primeiro texto e você tinha um intervalo ali para você propor emendas a esse primeiro texto. Os textos foram exatamente idênticos. Do jeito que ele nasceu, ele foi votado, então o processo de emenda ele foi 100% ignorado, assim como todas as medidas dos sócios, tá? No meio disso, entre um texto e outro, né, nesse período de emendas, o Outen, presidente do Conselho Deliberativo, promoveu, teoricamente, uma reunião para os associados tirarem dúvidas e debaterem, aquela coisa toda. Nenhum dos 9 membros da comissão legislativa, da comissão que era responsável por fazer essa revisão, esteve presente, nenhum dos membros. Então, cara, basicamente, quando você perguntava alguma coisa, estava o Outen e um advogado do clube. E aí você perguntava algo sobre a revisão, ele falava, eu não faço parte da revisão, não posso te responder. Ficaram meia dúzia de sócios discutindo entre eles, e todas as emendas depois foram absolutamente ignoradas. Essa viu, foi. Né? Eu estava lá, eu fui uma das pessoas que. Sim, eu fui uma das pessoas que foi lá, que fez pergunta, aquela coisa toda. Então,
todo o processo ele foi conduzido da pior maneira possível. E quando você perguntava por que conduziram dessa maneira, você começa a ter alguns receios das propostas que a gente vai discutir aqui agora. E o mais importante é que como aí o estatuto vale, né? É engraçado como o estatuto vale. Como o estatuto não obrigava nenhum desses membros a dar algum tipo de satisfação, nenhum deles deu satisfação. Então, as propostas simplesmente elas eram rejeitadas e ninguém sabia porque elas eram rejeitadas. Não tinha assim, olha, não podemos fazer isso por causa disso, disso e disso. Ignoraram. É de se suspeitar que nem sequer foram lidas as propostas. Porque ninguém deu justificativa, ninguém falou nada, ninguém. Não se deram ao trabalho nem de responder, né? Sim. Basicamente, você que é sócio, que fez alguma contribuição ou participou de um processo, você foi ignorado, você foi desrespeitado. É disso que a gente está falando aqui, tá? Isso para o sócio lá, mas a coisa escala. E aí, para finalizar a questão do processo, a justificativa era de que, não, isso é para ser uma revisão do estatuto, não é para começar do zero, não sei o quê. Ainda assim, diversos temas que foram rejeitados pelos sócios em janeiro de 2022, naquela votação que foi dita, conhecida por muitos como golpe, tentativa de golpe, elas voltaram agora. Então, assim, colocaram os sócios 2 anos antes de uma revisão estatutária para votar uma série de medidas nocivas, o sócio disse não, e essas medidas voltaram agora de novo. E eles escolheram o mês de julho, né? Todo o processo ele foi sendo muito bem arrastado para que a votação acontecesse no mês de julho, foi tudo muito previsto, e o tempo mínimo que o estatuto previa para você anunciar a data da votação era 15 dias antes. Eles esperaram exatamente 15 dias antes, não 20, não 25, que era para evitar a articulação, era para ter um clube mais esvaziado no mês de julho. Então, assim, todo o processo de revisão estatutária ele foi extremamente mal feito, para dizer o mínimo. Ele foi extremamente tendencioso para os interesses que a gente vai discutir nos temas agora. Só teve profissionalização para evitar que o sócio pensasse. Basicamente, eles querem pensar pelo sócio. E só uma coisa, sobre essas negativas que eles tomaram lá atrás, e me refresca a memória, Gabriel, lá o Outen falou, não, depois a gente passa. Vai depois tentar a gente vai tentar outra vez. Né? O cara fez um anúncio do tipo, não adianta vocês negarem, tá? Enfim, podemos começar com a primeira que podemos, vamos aqui, só para as pessoas entenderem, são quase 40 tópicos. Sim. Dentro desses 40 tópicos, alguns são simplesmente correção de texto, tipo, era para ser o capítulo 9, alguém escreveu o capítulo 8, algo assim. Então, algumas dessas mudanças realmente não têm efeito prático, é só um ajuste. E aqui, para o vídeo não ficar extremamente longo, a gente vai discutir as principais mudanças que afetam tanto a vida do associado, que é o cara que vai votar, quanto principalmente a vida do futebol, que é a razão maior do clube. Então a gente vai discutir essas principais mudanças agora. A gente vai começar com talvez a principal, assim, a mais polêmica delas, que é essa suspensão preventiva. Ela tem a cara de tudo que o Gabriel descreveu no processo até agora. Toda essa coisa que a gente está falando de evitar que o sócio pense, opine, aqui já tem até punição. Então vamos explicar um pouco melhor. Vamos. O que seria a suspensão preventiva? Oficializa que a comissão disciplinar do clube, que já vamos falar dela daqui a pouquinho, mas que a comissão disciplinar do clube suspenda por até 60 dias um associado que tenha cometido algo que afete a harmonia social do clube. Aí quem está assistindo o vídeo vai perguntar, o que é harmonia social? Exatamente, é isso, é o que eles acham. E aí, para literalmente disfarçar no texto, eles colocam que são faltas tidas como graves no regime interno, no texto do regime interno, que não é o estatuto, o regimento interno, não regime interno, regimento interno, que não é o estatuto, são as normas ali mais cotidianas, mais específicas, que para esse tipo de punição, de controle de dia a dia, são coisas que não são definidas pelo estatuto, nem tem que ser definidas pelo estatuto. Aí a gente começa os problemas, tá? O primeiro desses problemas, hoje, o texto do regimento interno diz que, dentro dessas faltas graves, um post de rede social pode suspender um associado por 60 dias. Um post de rede social. Isso literalmente está no texto do regimento interno hoje, porque uma ofensa
Aí, né, vamos lá, ofensa, e aí se a comissão disciplinar entender que é ofensa, eles são um órgão que vão julgar isso. Se uma ofensa, ela é passível de punição por até 60 dias, então isso não entra como falta grave, o problema é que se ela for em um ambiente público, ou seja, uma rede social, essa punição pode ser dobrada. Aí 120 dias, passa dos 90 dias, você tem uma margem clara aí para punir um associado que eventualmente se manifeste contrário à gestão nas redes sociais. E ele pode ser suspenso por isso. Ele eventualmente pode ser suspenso até em datas de interesse das pessoas que estão no poder, por exemplo. Então, olha aonde que a gente já está indo. Isso vale, falei de rede social, isso vale para uma discussão de dia a dia no clube. Saiu da piscina, pisou no pé da pessoa errada, o cara não está vendo aí, o cara não está vendo o quê? Você está correndo o risco de ser punido. Porque aí é publicamente, eles estão tendo a discussão pública. É esse tipo de medida que eles querem implementar. Então, esse é o primeiro, só para as pessoas entenderem esse ponto. Então, assim, esse é o texto do regimento interno hoje. O segundo ponto é que, assim, o regimento interno ele vai ser revisto depois dessa votação. Então, o que eles estão sugerindo é aprovem a suspensão preventiva, que estará tudo muito esclarecido no regimento interno, mas assim que vocês aprovarem isso, a gente vai reformar o regimento interno, tá? Já vai estar aprovado, a gente vai decidir o que é falta grave, o que não é, o que é suspensão preventiva, a gente vai botar a cláusula lá, sei lá das quantas. Então, não faz o menor sentido você estar votando uma cláusula que, além de nociva, ela vai para o escuro. Você nem sabe o que vão permitir que seja uma suspensão preventiva. Então isso é extremamente perigoso, e um dos grandes argumentos que se usam, que usam atualmente, né, isso foi usado recentemente, é que assim, não, isso não é o presidente que define, não é o diretor social que define, existe uma comissão disciplinar ali que vai analisar essa questão. Primeiro ponto que a gente tem que analisar, nós estamos falando de uma gestão que processou associados que manifestaram publicamente insatisfação àquela gestão e eles foram processados criminalmente com o dinheiro da instituição. O presidente Júlio Casares, presidente do Conselho Deliberativo Otton de Abreu, processaram associados do clube com o dinheiro do clube por manifestações contrárias. Todos eles estão perdendo em várias instâncias, mas é com dinheiro do clube, tá? Existem vias públicas, quem tiver interesse tá? pode ir lá. Sim. E você ninguém te contou, você estava lá também. Essa eu também estava lá. Então, assim, um outro ponto importante, como funciona a comissão disciplinar, que é quem vai escolher essas questões? A comissão disciplinar são 5 membros, esses 5 membros eles são eleitos pelos conselheiros do clube, só que cada conselheiro tem direito a 5 votos. Cada conselheiro tem direito a 5 votos, são 5 membros, basicamente, assim como é hoje, todos os membros da comissão disciplinar são membros da situação. Porque como funciona? Você, mal comparando, é como funciona exatamente com os conselheiros vitalícios. Cada conselheiro pode votar, se eu não me engano, em 3 nomes. Tem cara que não vota nele mesmo, com 3 votos, porque eles combinam os votos, é tudo muito aparelhado, a gente vai eleger aquelas pessoas. Então, fulano, seus 5 votos são A, B, C, D e E. Todos vão lá, A, B, C, D e E, tomam esses 5 votos, geralmente o grupo majoritário, que são os grupos de poder, conseguem eleger os membros da comissão. Então, assim, não é que diretamente Júlio Casares, hoje em dia, né, falando das pessoas que estão no poder hoje, Júlio Casares, ou tem Aires, Dedé, não é que essas pessoas diretamente vão escolher o que é, mas elas vão escolher quem vai escolher. Você entende o perigo que isso acontece? Isso mina completamente uma oposição, isso dá poderes para as pessoas que, cara, é inacreditável o nível de perseguição e ditadura que se instalaria com uma medida como essa. Ou a possibilidade de se instaurar. E já dado o histórico, é o evento mais provável, né? Só que assim, o mais grave, e é bom ressaltar isso e repetir, você vai votar numa coisa que vai ser modificada. Vamos falar aqui de honestidade, vamos falar de transparência. Olha, vamos suspender preventivamente porque atrapalhou a harmonia. Está definido hoje o que é harmonia, mas a gente vai mudar isso depois. E você que votou vai ter que votar sem saber o que vai ser escolhido. Lembrando que atualmente, se você for suspenso 2 vezes, são 2 vezes?
Você pegar 2 suspensões, eu não lembro se tem limite de dias, mas são 2 suspensões graves ou são 2 suspensões. No intervalo de 6 meses ou 1 ano, você está expulso do clube. Rápido assim. Você pode ser expulso do clube da maneira como está hoje. Então, assim, não é só a suspensão, você escolhe ali, tira o cara, às vezes, de uma votação, ou tira o cara, ou faz uma suspensão para assustar o cara, para mandar recado para o outro. Você pode expulsar pessoas com esse poder baseado em nada, baseado em um critério absolutamente... critérios que serão definidos depois. Não, e totalmente subjetivos. Totalmente Sim. subjetivos. Eu entendi que é assim, e acabou, e funciona. Então, o associado que está lá no clube, cara, você discutir com o cara no futebol, você pisar no pé de alguém na piscina, você fazer um post de alguma coisa que você não concordou lá dentro do clube, você pode correr o risco de, além de ser suspenso, posteriormente você ser expulso do clube. Fica muito claro aqui que nós estamos falando de poder, né? Vamos para o segundo. Institucionalização do amadorismo. Essa daqui que é exatamente aquilo que eu falei, né? O estatuto ter conta a profissionalização, você pegar e indicar pessoas pelo poder político que elas têm e não interessa se elas tenham capacidade para tocar os cargos aos quais elas foram escolhidas. É mais ou menos assim. Eu gosto do meu filho, ele que vai dirigir o carro, mas ele só tem 5 anos. Mas saca? É nesse nível a coisa. Obviamente que eu estou exagerando, mas vamos lá. Essa questão, eu posso estar dando os créditos à pessoa errada, mas se eu não me engano, foi popularizado pelo Ale, o Anotações Tricolores como Cláusula Belmonte, que é um excelente resumo, por sinal, que é a Cláusula Belmonte que você institucionaliza os amadores. Agora o amador ele pode ser diretor de futebol, hoje ele não pode, mas ele é, porque aí o estatuto já não vale tanto, o estatuto ele vale só para outras coisas. Inclusive na suspensão preventiva, você ter aquela possibilidade, você evita que eventualmente pessoas ganhem na justiça. Para voltar, tem pessoas que foram expulsas do clube e na justiça conseguiram o seu direito de volta, seja para ser expulso do conselho do clube, porque o estatuto não previa daquela maneira. Agora, nem na justiça você ganha mais. Você deixa os caras realmente fazer o que eles quiserem. Então, na cláusula Belmonte, que tem lá, o Belmonte ele passa a poder ser diretor de futebol, qualquer um passa a poder ser diretor financeiro, qualquer cargo permite que qualquer pessoa tome conta. O presidente escolhe, quero botar o meu filho lá. Não vai pegar legal, mas o estatuto deixa. É literalmente o risco que a gente corre. E outros problemas, tem um mosquito aqui voando, outros problemas que a gente tem com essa cláusula é o seguinte, a cláusula prevê que o presidente pode escolher quantas pessoas ele quiser de maneira amadora. Isso significa que você tem infinitas carteirinhas para você distribuir pelo clube e você, naturalmente, eu tenho uma carteirinha, eu sou adjunto do adjunto do adjunto do adjunto da piscina nos dias ímpares. Ponto. Eu tenho essa carteirinha. Naturalmente, você passa a ter uma relação com aquelas pessoas, você tem o seu benefício de ter a carteirinha, as cadeiras ímpares do lado direito da piscina, é você que organiza, aí você tem acesso ao setor da cadeira, não sei o quê. Esse cara, naturalmente, quando tiver uma votação como essa, quando tiver temas importantes no clube, ele vai virar um dos, como foi popularizado pelo diretor da parte social, ele vira um dos militantes. Ele vai lá, ele faz número, ele vota o que você mandar ele votar, ele não questiona, ele vira meio que um gado seu, e você vota, você sabe que você vai contar com o cara, sob o pretexto de, não, mas ele está ajudando. Um dos argumentos muito assustadores que eles usam para isso, porque é tudo muito ruim, você não tem como justificar um absurdo desse, mas eles justificam que o São Paulo é assim desde a sua fundação, pessoas que ajudam o clube porque adoram o clube. Basicamente eles estão comparando 1930, ou 1950, ou 1900, muito tempo atrás, com 2024, onde principalmente o futebol exige uma profissionalização de fato. Vamos lembrar que essa gestão cansou de levantar a bandeira nas 2 eleições em que foi eleita, de profissionalização. E tentam agora passar uma cláusula que é 100% amadora, que vai pegar pessoas que não têm a menor capacidade e colocar em cargos que são chaves para o clube.
cargos fundamentais para o clube. E aí são pessoas, caso do Belmonte, por exemplo, que hoje é o rosto dessa cláusula, porque ele se antecipou à cláusula, ele é um pioneiro do amadorismo dentro do São Paulo, Belmonte. Na verdade, o pioneiro é o Vinícius Pinotti, né, que em 2017 já estava lá. Mas o Belmonte hoje, ele encabeça bem isso daí, e assim, é uma pessoa que, se você pegar o currículo dela e mandar para qualquer empresa com qualquer cargo de mínima liderança, assim, as pessoas vão dar risada daquilo. Mas no São Paulo, que hoje é um clube que tem 500, 600, né, mais de meio bilhão de receita por ano, um cara desse comanda o principal setor do clube. Aí a gente pode escolher, decidir se isso tem cabimento, se isso é positivo ou não é. Então são, basicamente, a gente já explicou um pouco como isso afeta o futebol, né? Basicamente, você compra as pessoas dessa maneira e essas pessoas, elas passam a tomar as decisões que você quer. Então, se você estourar o orçamento, se você às vezes tiver um caso, um exemplo, tá? Um caso de corrupção, você vai ter muitas pessoas trabalhando para te proteger, e se tiver às vezes um processo de impeachment ou um contrato absurdo sendo votado, ou essas próprias medidas absurdas sendo votadas, essas pessoas vão votar a favor. Você fica à mercê da decisão de meia dúzia de pessoas que claramente não estão muito preocupadas com a evolução da instituição. E tem duas coisas aí que eu só preciso falar, que é o seguinte: o desrespeito ao sócio, ao estatuto, tá aí, escancarado. Tá? O Belmonte não pode e vai em programa de televisão. Essa é a cara do Novo São Paulo. Tá? Essa é a cara do Novo São Paulo. É muito complicado quando a gente fala institucionalizar o amadorismo com a desculpa de que o São Paulo sempre foi assim, é balela. Porque o São Paulo, justamente por se antecipar a outros clubes na profissionalização, cada qual na sua época, fez o São Paulo tão grande. Foi assim que o São Paulo construiu o estádio, foi assim que o São Paulo conseguiu sua primeira Libertadores, depois a segunda em seguida, depois a terceira, todos os mundiais, todos eles foram quando o clube caminhava sempre para a profissionalização e não para o contrário. Não teve momento histórico do São Paulo de vitórias e que São Paulo estava na contramão, estava sendo mais amador do que os demais. E a gente está vendo que outros clubes estão se profissionalizando. Para quem está preocupado com o futebol, apenas com o futebol, que é a maioria do nosso público aqui, isso é gravíssimo. Para quem está preocupado com o clube social, para quem frequenta o clube, é grave também, porque se você não fizer parte ali daquele grupo, você corre muito risco, cada vez mais. Porque, como o Gabriel falou na cláusula anterior, o cara lá que tem uma carteirinha, ele já tem um poder, cara. É mais um cara que você tem que tomar cuidado e pisar em ovos quando vai lidar ali com as suas relações do clube. Seja numa festa junina, seja na piscina, seja num jogo de futebol. Como que, já pegando um exemplo, a gente já encerrar esse tópico, como que funciona isso hoje, tá? Isso aconteceu nessa eleição. Você tem os grupos lá de sócio, de bocha, de vôlei, tem um monte de grupo lá no social. Você manda alguma coisa lá contrária, o diretor social está presente em todos esses grupos, evidentemente. Você mandou um negócio contrário, você tem dois caminhos. Ou ele vai te desqualificar, porque esse cara aí não está no clube, ele não frequenta o clube, ele não sabe o que ele está falando, e ele não vai conseguir desqualificar o seu argumento, mas ele vai tentar desqualificar a sua pessoa. Ou se você for uma pessoa um pouco mais, aos olhos deles, um pouco mais moderada, que não enche tanto o saco deles, qualquer coisa assim, mas que é uma pessoa que é contrária às ideias, porque, pelo amor de Deus, né? Você vai ser sempre convidado a participar. Não, passa lá na minha sala, eu acho que você pode ajudar muito o clube, você está sempre presente aqui, você sabe como funciona, você é uma pessoa inteligente, venha nos ajudar, você é sempre muito convidado a participar da gestão de alguma maneira, ser próximo de alguma maneira. Agora você imagina se você tiver uma quantidade literalmente ilimitada de carteirinhas para distribuir para pessoas que eventualmente estejam suscetíveis a esse tipo de convocação, de chamada. Pois é, enfim. Aí nós temos o próximo tema, que é a votação do conselho a cada 6 anos. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Tudo que eles querem é diminuir a ação do sócio. Então é o direito do sócio de pensar, de avaliar, de lutar por coisas melhores. Eles querem tirar isso porque eles acham que eles são tão capazes que eles querem pensar por vocês. Mas vamos explicar isso
em detalhes, porque votação de conselho a cada 6 anos, ela tem uma implicação no mandato presidencial. Assim, eles realmente querem afastar o sócio de qualquer maneira. A contramão. Qualquer decisão. É a contramão da transparência, da democracia, do debate, é a contramão de tudo. Eles querem que o conselho, que já é uma minoria, porque você só elege 100 dos 260 conselheiros, 160 são vitalícios, você só elege 100, desses 100, 25 são eleitos por matrícula antiga. Então o cara teve meia dúzia de votos, mas a matrícula dele é antiga, então ele foi eleito. E o cara que teve muito mais votos que ele não entrou. Então você basicamente só elege 75 caras, e mesmo assim eles querem manter as pessoas distantes desse processo por 6 anos. Qual que é alguns problemas? Quais são alguns desses problemas? O primeiro deles, obviamente, é você manter o associado distante. Em vez de você abrir mais para a votação, você trazer um voto direto, primeiro para o associado, depois você começar a olhar para os torcedores que têm interesse direto no futebol, que é a principal atividade do clube, tudo isso você está afastando os associados. Então você está tornando o processo político do clube cada vez mais fechado. Durante 6 anos, ninguém tem que dar nenhum tipo de justificativa. Já bastam os conselheiros vitalícios, que não tem que dar nenhuma justificativa, não tem que dar nada. Eles são vitalícios, acabou. A vaga é deles, ponto. Eles não prestam contas, eles não precisam prestar nenhum serviço ao clube para sempre. E você tem agora, durante mais de meia década, os outros conselheiros também não precisam prestar nenhum tipo de conta. A justificativa deles é que o clube não aguenta eleição a cada 3 anos, não sei o quê. Teve até um texto que saiu hoje, assinado, essa palavra é muito importante aqui, assinado pelo diretor social, que fala que não, aqui no ano de votação muitos projetos são paralisados, alguns nem começam. Eles assumem que eles não estão fazendo nada durante o ano de eleição e que eles só focam na eleição. E eles acham isso legal. Outra justificativa do próprio diretor social é que, os voluntários ficam muito cansados, porque o ano eleitoral é muito pesado. Os voluntários estão cansados. Então, assim, o clube não pode ter eleição, viu, gente? Porque os voluntários estão cansados. É da mesma gestão que submeteu o sócio a 3 votações. Essa é a terceira. Eles colocaram em outras 2 o associado, 2 em um ano. Essa é a mesma gestão que diz que a eleição atrapalha. Isso para conseguir o sim onde eles tomaram ou não, sem nenhum debate. E depois eles conseguiram sim só para reeleição. Então, assim, o São Paulo está fazendo assim, ele vai lá, não. Aí ele tenta de novo, não. Aí ele tenta de novo, não. Aí ele vai até conseguir. Outro argumento que você trouxe, como que isso afeta o presidente? Porque o mandato para presidente continua a cada 3 anos. O problema é que o colégio eleitoral vai ser o mesmo. Então, as mesmas pessoas que elegeram esse presidente, daqui 3 anos vão votar de novo. Se for ruim, tira. Qualquer pessoa que sabe do São Paulo sabe que, como a lei já fez o levantamento, que apenas 2 vezes na história do clube uma oposição ganhou, você sabe que não é assim que funciona. Né? O Casares sabe não era oposição do Leco, não? Não, ele não era, ele era do mesmo grupo do exato, Leco. Exatamente. Que coisa, a gente detestava o Leco e quem que era a situação? O Casares. Então eles vendem também como, mas era assim antes, a gente só tá voltando. Isso aconteceu durante 1 ou 2 mandatos, tá? Porque o São Paulo foi obrigado a fazer aquele ajuste de aprovar todas as contas depois que teve a virada do século e mudou a legislação do país, aquela coisa toda. Então isso aconteceu. Isso não era normal. Isso aconteceu pontualmente. Isso aconteceu pontualmente durante, eu não lembro se foi uma ou acho que foram 2. Ou eu não lembro, como dá 6 anos, eu não lembro se foram 2 eleições ou foi só uma eleição. Mas isso não acontecia, sempre foi assim. Não sempre foi assim. E mesmo que fosse assim, não significa que seja uma questão positiva. Então eles estão fechando cada vez mais o clube para que a decisão fique na mão de cada vez menos pessoas, e a gente está vendo aqui, com esses motivos aqui, o que essas pessoas fazem quando estão no poder. Esse grupo de pessoas, não esse grupo, essa gestão específica, essas pessoas que têm poder especificamente, os grupos políticos do São Paulo, o que esses caras fazem quando eles têm o mínimo de poder? Eles querem concentrar ainda mais isso, eles querem manter o sócio ainda mais distante. Uma comparação disso é como se fosse uma SAF do mal. Para quem tem pavor de SAF, o São Paulo hoje ele é uma SAF, só que ele não tem investimento, ele nem permite, porque ele é uma associação sem fins lucrativos, ele não procura pessoas profissionais do mercado,
Ninguém tem responsabilidade com aquele dinheiro. Não é o cara assim, sei lá, pelo menos é o meu dinheiro, é o dinheiro do meu grupo, não sei o quê. Ninguém tem responsabilidade, porque os orçamentos eles são estourados constantemente, constantemente. Ninguém é responsabilizado por isso, ninguém é instaurado nenhum tipo de processo pessoal. O cara quebra o clube, vai embora e ele continua como conselheiro vitalício, como benemérito, como sei lá o quê. E é isso. E essas pessoas não saem do poder. Mas tem eleição. Uma eleição dessa que a gente está vendo, que é completamente viciada, que 160 dos 200 conselheiros são vitalícios, entendeu? Então, assim, é uma SAF que não tem nenhum benefício de SAF. É como se fosse um negócio totalmente maligno, e o São Paulo hoje claramente tem donos. E a gente está tentando evitar que isso seja maximizado, porque essa cláusula permitiria que o associado ficasse longe do pleito por 6 anos. Né? Então, nem os 75 que eles conseguiriam votar, que entra por voto direto, né, direto, sem matrícula antiga, nada, teria capacidade de mudança. Os caras já têm tudo na mão e ainda querem mais. E querem que você vote nisso. E aí nós temos dificultação do debate no Conselho Deliberativo, que inclusive saiu com erro de grafia no dificultação. Mas eu já corrijo aqui. Assim, vamos lá. Como que eles querem dificultar o debate no Conselho Deliberativo? Hoje, quando existe uma reunião extraordinária, se você quiser falar, você pede a palavra e você fala, você dá a sua declaração, vai votar um contrato, você pode abrir o microfone e falar, olha, eu sou contra, eu sou a favor do contrato por esse motivo, eu não acho que isso seja o melhor caminho, isso aqui está errado, não sei o quê. Basta você pedir a palavra. Como que eles querem alterar isso? Eles querem que, se for simplesmente uma votação de contrato em que não tiver nenhuma outra pauta a ser de fato debatida, não existe debate. Vai para votação direta, você vota lá diretamente e ninguém fala nada. Você quer falar, você precisa da assinatura de 30 conselheiros para você ter direito de falar. Cara, a gente está falando de um órgão que é fiscalizador no São Paulo. É o Conselho Deliberativo. É o principal órgão da casa. Como que você não tem direito de debater dentro do próprio órgão? Ou seja, a gente está diminuindo o debate, a gente está diminuindo o processo eleitoral, a gente está diminuindo essa política, está fechando o clube cada vez mais, e dentro dessa bolha, você também não pode debater. Cara, assim, é uma insanidade. A gente pode pegar um exemplo. Recentemente, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos distintos. Vários conselheiros já admitiram que, eu olhei o contrato, mas eu não tinha parado para pensar nesse apontamento que você fez, eu vou olhar por esse lado. Isso são declarações de próprios conselheiros, falando de algum conselheiro que pediu a palavra, trouxe o apontamento, o cara, não tinha olhado por esse ângulo. Gente, é um órgão que está lá para fiscalizar, para debater, não é um órgão que está lá para abaixar a cabeça e votar, até porque a parte prática disso é que todo mundo sabe que no Conselho do São Paulo ou as pessoas não leem o contrato, literalmente não leem o contrato, ou elas não têm nenhuma capacidade de entender aquele contrato. Não adianta você pegar um contrato de não sei quantos milhões de reais, dar na mão de um cara que, com todo respeito, não tem condição. Ele não sabe se aquilo é bom, é ruim, tem alguma margem para comparar, ele não tem referência. Então, ele simplesmente vota do jeito que as pessoas mandam ele votar. E agora nem alguém levantar para trazer um apontamento é possível para isso. Fica só assim, não, vota assim que é bom. Mas quem falou que é bom? O pessoal lá garantiu. E, por exemplo, recentemente, um contrato do clube, o mesmo contrato que foi para aprovação, passou pelo jurídico do clube, tudo certo, o contrato tinha, dentro desse contrato, tinham 3 valores diferentes do contrato. Tinha um valor especificado numa página do contrato, aí depois estava falando que o valor do contrato era outro, e numa outra cláusula estava falando que o valor do contrato era outro. Tinham 3 valores para o mesmo contrato. E um conselheiro falou, olha, gente, meio que tem três valores aqui, né? Não está certo. O contrato não foi votado naquele dia por esse apontamento de um conselheiro. Agora, para ele fazer esse apontamento, foi um conselheiro que leu o contrato, que conseguiu interpretar o contrato, ele precisa de assinatura de 30 pessoas. E muitas vezes as reuniões do conselho são avisadas extremamente em cima da hora. Você não tem tempo de sair correndo atrás de assinatura. Como é que vai? Peraí, bicho, assina aqui. Eu tenho que caçar assinatura, eu tenho que ler o contrato. Eles estão cerceando completamente a possibilidade de você fiscalizar o clube, basicamente. E é isso que
essa cláusula que em nome de, não, é para dar mais dinamismo, não sei o quê, para a pessoa ocupada, né? A pessoa não tem, às vezes tem que ir lá para o clube é longe. Essa é a justificativa do clube, né? Você está mudo. O Conselho Deliberativo existe para uma função, ele existe por uma razão e eles querem tirar o poder, né? Então, assim, tudo que é profissional, os caras tiram e transformam em amador. Olha, vamos colocar uma pessoa que é para analisar. Não precisa analisar não, fera, deixa aqui que eu me viro. É assim que eles querem tocar o clube, com todos os problemas que a gente tem hoje financeiros, que não foram resolvidos, pelo contrário, e com todo o dinheiro que entra e como esses investimentos são feitos, sem nenhuma discussão. Quanto menos discussão, menor. Basicamente dá a chave do clube lá pro cara e deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Se você reclamar, você ainda pode ser punido. Basicamente, você vai voltar para isso, para você que é sócio. Tá? E ainda tem um filezinho aí, né? Porque um último dos tópicos principais. A gente não pode, não tem eleição assim, porque vai cansar demais, mas revisão do Estatuto de Regimento Interno a cada 3 anos, maravilha, aí não tem problema, não vai ter desgaste nenhum. Vamos fazer revisionismos para a gente poder ter mais poder ainda. Eles querem instaurar justamente esse processo a cada 3 anos de mexer no Estatuto, que é o documento máximo do clube, que deveria ser um norte claríssimo do clube, que não deveria mudar, ser revisto a cada 3 anos, e do regimento interno a cada 3 anos. Agora, depois de todas essas explicações, que são algumas das mudanças, pensa num clube que ficaria mais fechado politicamente, que ficaria absolutamente menos democrático. Pensa nessas propostas que eles estão trazendo para esta revisão de agora, e você consegue imaginar que, se isso passa, as revisões elas tendem a ser cada vez piores e cada vez mais atreladas a fatores políticos. Não tem vantagem nisso. Esse assim, basta você ver tudo que a gente falou até agora, basta você ver como eles estão conduzindo essa revisão estatutária e pensar, eu quero isso a cada 3 anos? Será que são pessoas que estão realmente preocupadas com o interesse do sócio depois de recusar todas as propostas e todas as emendas apontadas pelos sócios? Claramente, não. Você vai ficar preso em questões políticas, questões de benefícios próprios dessas pessoas, que já vão estar com ainda mais poder para conseguir passar coisas cada vez piores e cada vez mais fechadas, além do segundo fator, que é você mexer num estatuto, que seria como uma constituição do clube. Cara, traz uma estabilidade, além do regimento interno, né, que são as normas internas ali do clube, que podem ficar cada vez mais restritas e políticas e direcionadas e tendenciosas, enfim, traz uma instabilidade institucional bizarra. Que pessoa que vai querer investir, se aproximar do São Paulo, participar ativamente do clube, sendo que a cada 3 anos tudo pode mudar? Absolutamente tudo, os caras podem botar no chão. A norma que vale hoje não vale daqui 3 anos. O norte do clube hoje não vale daqui 3 anos. Como que alguém vai querer fazer uma parceria interessante com um clube desse? Que você vai fechar com o cara, mudar no estatuto hoje, aí você vai fechar com o cara no que vem. Daqui 2 anos você não sabe o que acontece. Daqui 2 anos você fala, vai continuar assim? Vai ter uma revisão aí, né? Tem que ver, pode mudar o jogo todo, todas as regras do jogo podem mudar. Aí o cara vai falar, não sei se eu quero ir por esse caminho, eu prefiro algum lugar que você me dê uma segurança do que vai rolar. Assim, no estatuto, vamos deixar ilimitado a reeleição, por exemplo. Sim. Vamos deixar, assim, podemos deixar, por que não? Tá tão bem esse presidente, quem não gostar, é só tirar. Vocês entendem o tipo o amadorismo, ele está presente até nos argumentos que eles usam. São argumentos, assim, absolutamente amadores. E eles falam porque eles tiram o sócio de otário. Eu vou dar um argumento qualquer, porque esse cara não tem que pensar mesmo, ele tem que fazer o que eu quero que ele faça, do jeito que eu quero que ele faça, para votar, para que eu tenha poder para mandar ainda mais nele. É sobre isso que a gente está falando aqui. E aí eu tô falando que, assim, você afastaria pessoas de, às vezes, fazer um investimento, fazer uma parceria com o clube, né? Você afastaria pessoas, você afastaria empresas. Será que não é exatamente o que eles querem quando você olha todas essas medidas? Eles não querem pessoas chegando perto do clube, eles não querem as pessoas vendo o que eles estão fazendo no clube. Aí chega lá um cara, às vezes, sério, vamos fazer uma parceria aqui, os caras, então, aqui é assim que funciona. O cara, assim não é bom, né? Assim não é legal. Então, assim,
dentro desse contexto, se você ficar mexendo no estatuto, no regimento interno a cada 3 anos, deveria ser exatamente o oposto. Você não deveria mexer no estatuto, no regimento interno durante tanto tempo assim. E só para deixar muito claro tempo. o que o Gabriel fala, você afasta gente profissional. Pessoas profissionais que Sim. estão levantando clubes hoje. Você vai acabar atraindo amadores. Gente que gosta de rolo, gente que gosta de bagunça, porque essas pessoas vão encontrar um cenário que para elas é um cenário normal, um cenário comum. A galera que é do profissional, que é quem a gente precisa hoje para tirar o clube de uma situação muito difícil, eu não estou falando de seca de títulos, se a gente pegar os últimos 10 anos, ela tem sido bastante constante, mesmo com os títulos recentes, mas dívidas financeiras, atraso de salário, coisas que não eram comuns no São Paulo. É engraçado que quando as pessoas evocam o passado, no clube sempre foi assim, no clube, o clube não era o clube de ficar devendo para atleta, né? Essa era uma coisa que São Paulo tinha de diferente. E aí tem outras deliberações que é coisa mais rápida. Assim, o vídeo ele já ficou bastante extenso, então a gente poderia abordar vários outros tópicos, tá? Mas esse eu considero que são os principais. A gente poderia falar, por exemplo, de eles querem aumentar a mensalidade do associado todo ano, pelo índice IPCA. Pô, tranquilo, né? Você tem o reajuste normal ali. Agora, eles acham que eles fazem uma gestão excepcional. Tá? Vamos partir do ponto que eles façam uma gestão excepcional. Eles maximizaram todos os ganhos do clube, eles diminuíram as despesas, eles otimizaram as receitas, foi excelente, está tudo incrível. E o clube, eventualmente, teve um superávit. A parte social, principalmente. Ou a parte do futebol, mas enfim, aqui a gente está falando do reajuste da parte social. Teve um superávit. O clube, ele é uma instituição sem fins lucrativos. O que você vai fazer com esse superávit? Você vai torrar? Você vai fazer o quê? Você deveria devolver esse dinheiro, entre aspas, né, aos associados. Então, assim, gente, esse ano não vai ter reajuste, porque a gente conseguiu fazer uma gestão boa, então não vai precisar de reajuste, sobrou um dinheiro aqui, a gente vai usar esse dinheiro para fazer as manutenções que a gente precisa fazer, para fazer as melhorias no clube que a gente precisa fazer, para devolver esse dinheiro ao associado. Não, eles vão falar, se a gente for muito bom, vocês vão pagar mais mesmo assim. E aí o dinheiro que sobrar, sobrou. A gente viu o que a gente faz. Entendeu? Você tem. E bota se a gente for muito bom, que não é a realidade do clube hoje. Não é, mas mesmo não é a realidade, do ponto tá que muito seja, longe disso. Tá muito longe. O clube está sendo mal administrado, financeiramente falando, a gestão financeira é catastrófica. Então, para o associado aí já fica mais esse alerta. Tem a questão da influência. Basicamente, Gabriel, eles estão falando, a gente está trabalhando mal e você vai pagar mais por isso, porque sim. Tem o aumento da influência política na eleição e nos órgãos fiscalizadores, como no Conselho Fiscal. Tem medidas que tornam um órgão que deveria ser totalmente independente, fiscalizador ao máximo, traz elementos políticos para esse órgão, e obviamente isso não é positivo. São pelo menos 2 cláusulas que afetam o Conselho Fiscal, se eu não me engano, são 2 cláusulas que de alguma maneira afetam o Conselho Fiscal. A questão é que dentro dessas quase 40 metas, você tem algumas que são positivas, você tem checar os antepassados do dependente também, hoje só checam do principal, beleza, assim, você nem precisaria estar no estatuto, mas ok, é uma medida positiva. Publicar o orçamento no site do clube, não precisaria estar no estatuto, mas é uma medida positiva agora. A votação ela é em bloco, você tem que aprovar ou rejeitar, e quando você olha essas migalhas, que quando você compara com esses itens todos que a gente falou, são migalhas, não tem como você votar para aprovar isso. É um negócio claramente para se rejeitar, para não aprovar, e que você torce para que essas medidas positivas sejam implementadas independentemente de qualquer coisa, porque você não precisa que isso esteja no estatuto. Mas eu acho que eles aprenderam com a rejeição de 2022 que se eles tentarem passar só a boiada, não dá. Aí eles dão uma migalha para falar, olha como tem coisas boas, né? Aí o cara às vezes está distraído e fala, não, mas isso aqui é bom, então deve ser bom. E não é tudo bom. A maior parte é extremamente nocivo para o clube. Vamos lembrar, né, só relembrando que boa parte dessas medidas que a gente discutiu aqui já foi rejeitada em janeiro de 2022. Para finalizar, de vez, a gente teve uma reunião, assim, os grupos de situação fizeram uma reunião para apresentar as propostas aos associados. Tá? Foi uma reunião feita agora, essa semana, na semana da votação, em que foi engraçado, porque primeiro o Casares falou que se orgulhava de ver o salão tão cheio,
sem precisar oferecer sanduíches e bebidas e afins. A fala seguinte foi do conselheiro do mesmo grupo político dele, que estava apresentando o evento, e falou: pessoal, então não vai ter direito a perguntas, tá? Ninguém vai poder fazer pergunta aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, vem conversar com a gente aqui depois, quando a gente estiver comendo salgadinho e refrigerante, que a gente vai disponibilizar para vocês. O cara fala que, olha, lotamos o salão sem oferecer comida. Aí vem o outro e fala: a gente vai ter comida, tá? Quem viu fotos do salão diz que estava bem preenchido com gente que tem carteirinha, gente que tem cargo político, amigo do cara que tem cargo político, a esposa do cara que tem cargo político. Então, assim, são os tais dos militantes, tá, que estiveram lá presentes. E aí, como não podia fazer pergunta, como não podia confrontar, um show de mentiras foi falado. Um show de mentiras foi apresentado aos associados. Eu, por exemplo, assim como eu falei durante a votação que foi em janeiro de 22, mas a gente abordou muito esse tema durante 2021. Se alguém, é que agora tá curto porque eles fizeram curto, a culpa não é minha, eu botaram em 15 dias. Se alguém tiver interesse em debater esse tema comigo, que sou um limitado, eu estou totalmente aberto a debater para mostrar como esses temas são ruins. Se alguém de repente viu esse vídeo e falou: mas essa é a opinião do cara. Eu estou à disposição para debater com qualquer pessoa em relação a esse tema dessa revisão estatutária, tá? E assim, e no fim de tudo, nessa reunião da semana, a gente contou com a presença de 8 dos 9 membros da comissão legislativa. Todos aqueles que não foram na reunião antes das emendas, todos estavam presentes nessa reunião política para tentar empurrar ao associado essa mudança que prejudica o associado, prejudica o futebol, prejudica o São Paulo de uma maneira geral, prejudica todo mundo, menos um grupo muito seleto de pessoas que já está no poder. Foi uma reunião que muitos associados saíram insatisfeitos, alguns que foram genuinamente para tirar dúvidas, quando foi informado que não haveria espaço para as perguntas, foram embora. E quando você conversa com o associado que ele não tem nenhum interesse no futebol, ele está lá para fazer ginástica, para correr, ele mora perto, não sei o quê, e o cara para ouvir, ele sabe que tem alguma coisa errada. Ninguém me contou, eu vi essa questão. E esse evento, aí agora, na semana da votação, ele foi uma vergonha por todos esses motivos. Um monte de militante presente, muita gente indo lá para comer e beber, um monte de mentiras contadas. Eu fiz um texto para Anotações Tricolores do Alê, contando em detalhes como foi essa reunião. Então, assim, cara, quem conhecer um sócio, quem for associado e puder votar, pelo menos o posicionamento do canal, por todos esses motivos, se ficou alguma dúvida, tem a minha rede social, tem a rede social do Bandana, pode chamar a gente explica se alguma coisa não ficou clara. O nosso posicionamento e o nosso voto, inclusive, porque a gente vota, é para não aprovar, para rejeitar essas medidas, porque seria um retrocesso inacreditável para o São Paulo, em todas as esferas. Assim, é uma caminhada muito forte para trás, e que afeta, como eu falei, o futebol, da maneira que a gente já mostrou aqui, num ambiente cada vez mais profissional, e afeta também o associado, a vida do associado, que só está lá para... Ele tá lá, ele quer fazer uma ginástica, ele quer fazer qualquer coisa. E assim, gente, só para deixar uma coisa muito clara, fosse qualquer agremiação que eu fizesse parte, eu votaria não, porque é um absurdo esse tipo de mudança. Sendo o São Paulo, com a preocupação que eu tenho em futebol, muito mais do que o clube eu justamente estou lá para participar desse processo, de poder votar, de poder falar com mais profundidade dessas questões que tanto afetam a instituição. O voto não é uma obrigação. É uma questão de São Paulinidade. É só isso. É uma questão de salvar o clube mesmo. Porque você profissionalizar o amadorismo é o fim da picada, cara. É simplesmente a inversão de qualquer valor que você possa ter que seja pensando e visando o bem do clube. É isso? É isso. Votem para não aprovar pelo bem de São Paulo. A gente vai ficando por Dia aqui. 27, das 9 às 5 horas, lá no Clube Social. Se eles pudessem fazer até menos. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.